Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Dentro de alguns minutos vamos iniciar o nosso seminário online sobre o projeto de vida e o ensino médio. Peço então a vocês que aguardem mais alguns minutos, que começaremos aí pontualmente às 3 horas da tarde. Salve, salve! Boa tarde a todos vocês que estão aí em casa, na escola, no trabalho, no celular, assistindo aqui a nossa transmissão. Vamos conversar hoje sobre o projeto de vida no ensino médio, falar um pouquinho desse desafio aí dos educadores com o novo ensino médio, a partir da BNCC, e esse componente tão importante do projeto do novo ensino médio, que é o projeto de vida. E como é que vai funcionar essa transmissão? Nós vamos fazer uma sequência de apresentação de alguns conceitos, vamos também permitir a participação de vocês, e a partir da participação que já foi feita através de uma pesquisa, onde muitos de vocês responderam sobre os interesses em relação ao tema de projeto de vida, nós vamos seguir uma série de outros encontros através da internet, entrevistando pessoas também, fazendo um seminário com a participação também de outras pessoas, para expor daqui para o ano que vem todos esses temas que são de interesse dos educadores em relação ao novo ensino médio e o projeto de vida. A nossa apresentação hoje vai falar então sobre o conceito de projeto de vida. Nós vamos também discutir e apresentar aí todas as questões ligadas à legislação, à lei do novo ensino médio e à BNCC, que inserem o projeto de vida aí como um item curricular obrigatório. Nós vamos também falar sobre as 3 dimensões do projeto de vida, o quem eu sou, o quem eu quero ser e qual o meu papel no mundo. E depois, ao final, vamos discutir se, então, como é que eu desenvolvo o projeto de vida na minha escola? Torno isso um item curricular como uma disciplina ou trabalho esse conteúdo de maneira transversal, multidisciplinar? É isso aí que todo mundo, então, está se perguntando em relação ao projeto de vida no ensino médio. E eu quero convidar vocês também para participarem através do WhatsApp. Inscrevam-se aí, todo mundo pegando o celular aí agora, e escrevendo aqui o nosso número. Mande as suas perguntas em texto, pode ser em áudio, pode ser também em vídeo, né? Vivi, queremos conhecer as pessoas todas que estão aí nos ouvindo, então também pode mandar o seu vídeo. A Viviane está aqui do meu lado, vai estar participando com a gente também. Estou aguardando as perguntinhas de vocês lá no nosso WhatsApp. Show de bola, Vivi, show de bola. Então a gente quer ouvir e ter a participação de vocês aqui conosco na nossa apresentação. Então todo mundo aí escrevendo no seu celular o nosso WhatsApp. Então, gente, vamos começar então sobre o projeto de vida na escola, né? E antes de falar sobre o projeto de vida, é importante então a gente conversar sobre o conceito de projeto de vida. Mas afinal de contas, o que é projeto de vida? Bom, projeto de vida é um conceito bem extenso e amplo. Eu gosto de utilizar esse termo focado na educação, na pedagogia e na proposta do novo ensino médio, com base na BNCC. Então, esse conceito ele pode ser entendido aí como desenvolver no jovem o protagonismo, né? Ser o protagonista da sua própria história de vida,
capaz de construir planos e concentrar esforços para realizá-los. Então, nessa abordagem da visão do projeto de vida, a gente está falando em desenvolver competências super importantes para que esse jovem tenha a condição, a capacidade de ingressar na vida adulta, olhando para ele mesmo como alguém capaz de, através da sua autonomia, assumir a responsabilidade sobre os seus planos e em concentrar esforços na busca da realização desses planos. Então a gente está falando, acima de tudo, gente, de desenvolver o protagonismo, tornar esse estudante, esse jovem, capaz então de ser a estrela da sua própria história e se sentir empoderado, se sentir preparado para assumir essa responsabilidade. Acho que esse é o ponto principal do desafio do projeto de vida na escola. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o projeto de vida, ele é algo que pode ser realizado através de um processo estruturado. E é importante a gente salientar que esse processo estruturado ele precisa também ser gradual. Ele é um processo lógico, apesar de a gente estar falando sobre um tema tão abrangente, muitas vezes complexo, né? E para muita gente ainda também tem um componente de ser abstrato, né? Mas ele é um processo lógico que envolve muita reflexão. Então, o que a gente vai conversar agora, então, é justamente como desenvolver esse processo estruturado na minha escola, para atender justamente alunos, adolescentes, numa fase de transição, que a cada ano vem um novo desafio de descoberta, né? Então a gente tem aí justamente um grande desafio de como organizar um processo estruturado que seja pedagógico, que esteja focado no desenvolvimento então de competências e habilidades que estão em grande parte estruturadas na BNCC e na documentação sobre o novo ensino médio. Então, nós estamos falando sobre jovens. E ao falar sobre jovens, a gente tem que prestar muita atenção na abordagem de projeto de vida. O projeto de vida ele é um tema bem abrangente, então a gente pode pensar no projeto de vida a partir de diferentes influências. Você tem a influência, para quem trabalha em escola confessional, né, você vai perceber que a ideia de projeto de vida já está presente, né, na cultura da escola, até mesmo no currículo da escola já há muito tempo. Então, o projeto de vida ele tem uma influência dentro do colégio confessional, dos colégios confessionais, por esse trabalho religioso, né? Então, o projeto de vida também tem uma abrangência no campo aí, da teologia e da religião. Mas a gente também pode pensar que o projeto de vida tem outros campos de influência. O campo de influência da orientação profissional, onde isso tem um viés mais voltado ao desenvolvimento da carreira, dos planos para o trabalho, para a profissão. Mas também a gente pode pensar o projeto de vida no campo da sociologia, né? Pensando na análise sobre contexto familiar, contexto de classe social, de história de vida e dos fatos marcantes da história que influenciam então a trajetória desse indivíduo. Mas eu quero salientar que, mesmo diante de diferentes campos, a gente precisa se concentrar no campo da educação, olhar o projeto de vida como instrumento pedagógico. E um pedagógico para quem? Para jovens, para adolescentes, que estão numa fase super importante de novas descobertas, de desenvolvimento da identidade, onde existe um turbilhão de dúvidas, né? Nos aspectos físicos, existe uma influência muito grande da questão dos hormônios, né? A efervescência de novas descobertas. Então, a gente precisa ficar muito atento sobre como que a gente vai pensar ferramentas e soluções para tratar o projeto de vida.
Eu acho que o ponto de partida a gente tem que olhar para a pedagogia, para a educação. E esse é o instrumento principal que deve estar presente dentro de qualquer solução do nosso entendimento para o projeto de vida na escola. E isso já está muito bem documentado como linhas gerais dentro da proposta do novo ensino médio. A gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, e principalmente também na BNCC. Inclusive, o projeto de vida está aí entre as 10 macrocompetências que devem ser então trabalhadas no desenvolvimento integral desse jovem a partir dessa nova proposta da educação no Brasil. Então, eu vou trazer aqui para a gente analisar a questão do projeto de vida a partir do novo ensino médio. Se a gente for olhar os 5 documentos formais apresentados pelo MEC nesse trabalho do novo ensino médio, você vai ter o item que é a lei inicial, né, a reforma do ensino médio, a lei 13.415. A gente também vai olhar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, especificamente também direcionada a esse novo momento da educação e do ensino médio. O projeto de vida está ali presente. Você também tem um outro documento muito importante, construído então e referendado aí pelo Conselho Nacional de Educação, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, onde destaca também muito a questão do projeto de vida. O documento que trata pelo MEC de um guia de referência, né, para a construção dos currículos, dos itinerários formativos, e também no último guia de implementação, que dá uma visão um pouco mais prática sobre a questão do novo ensino médio. Se a gente for olhar esses 5 documentos, o projeto de vida ele é destaque. Ele é destaque como um item curricular obrigatório. E o que a gente vai fazer aqui, nos próximos slides, é começar a destrinchar um pouquinho de como que isso está previsto do ponto de vista da lei, né? Do ponto de vista formal sobre a questão do novo ensino médio. Então vamos começar pela lei. A lei diz então que os currículos do ensino médio então deverão considerar, ou seja, obrigatório, a formação integral do aluno, né? Mas considerando como, acima de tudo, a construção do seu projeto de vida. Então, deixa claro aí a questão da obrigatoriedade do projeto de vida no ensino médio. Mas a lei não trata de mais detalhes sobre como isso deve ser feito, realizado. Então, cabe a nós aqui começar a interpretar os outros documentos onde isso pode estar muito mais detalhado. Na BNCC, você tem, então, mais informações que trazem, então, um pouco de como que esse projeto de vida pode ser desenvolvido. Dentro dessas 10 competências gerais que devem ser trabalhadas, a competência número 6, ela está sendo intitulada como Trabalho e Projeto de Vida, traz, então, a conexão do projeto de vida como uma oportunidade, então, do jovem construir o seu plano de vida para o futuro, considerando uma conexão com o mundo do trabalho, mas que já reflete a questão da necessidade desse desenvolvimento com autonomia, né? E trazendo o jovem, então, como responsável por esse plano e por essa idealização e também a sua execução. E aí a gente utiliza, então, o termo do protagonismo, né, que está sendo tão presente agora como um termo para uma educação contemporânea, moderna. Então, o projeto de vida ele estabelece, então, essa conexão com o jovem autônomo, capaz, então, de assumir a responsabilidade sobre os seus planos para o futuro. Mas é através das diretrizes curriculares que a gente começa a ter mais detalhes a respeito de como deve ser esse projeto de vida, né? Então, no artigo 8, o currículo para o ensino médio, ele deve, então, considerar aí
o projeto de vida dentro do novo ensino médio. E, além disso, ele se torna uma das premissas básicas para o desenvolvimento integral do jovem, tendo o projeto de vida, então, como essa construção do ser pessoal, da vida pessoal, da sua atuação cidadã, como então devo me comportar na sociedade e também me preocupar com meus planos no campo da profissão. Isso já começa a ficar um pouquinho mais desenhado. E ele traz também um elemento importante, que é como então a escola deve considerar isso. A partir do momento que a escola começa a ter a possibilidade de construir itinerários e começar a construir elementos curriculares complementares, ele chama a atenção de que essas ofertas devem levar em consideração o projeto de vida do estudante. Essa é uma deixa importante para a gente começar a perceber que o projeto de vida ele não passa a ser um item complementar ao processo de formação do aluno, mas talvez ele comece a deixar mais claro aí que o projeto de vida ele é um elemento central, importante, presente então no planejamento de vida desse aluno. E outro elemento muito importante é também mostrar que o projeto de vida, qualquer proposta pedagógica, ela deve considerar então o projeto de vida como algo presente dentro da proposta pedagógica da escola. Então ele tem o objetivo de desenvolver essa dimensão cidadã do jovem e trabalhar também a dimensão do desenvolvimento profissional, considerando principalmente como ponto de partida os seus interesses, os seus talentos, os seus desejos e as suas potencialidades. Isso é um paradigma completamente novo, se você olhar para tudo que já foi feito nos últimos anos em termos da educação no nosso país. E é algo que também está sendo há muito tempo já aclamado, desejado por educadores, pelos próprios alunos, né? Então veio uma mudança muito importante. Agora, um elemento mais importante para a gente considerar nessa presença e importância do projeto de vida no novo ensino médio, ele começa a ficar mais claro a partir dos referenciais curriculares, um documento então aí que foi desenvolvido para complementar o entendimento sobre como implementar o novo ensino médio. Nesse documento, no referencial da construção dos itinerários, começa a ficar mais claro como que eu vou fazer para colocar o projeto de vida no meu currículo. E esse como, ele surge a partir do entendimento de que os itinerários, por mais que eu tenha a opção de construir itinerários de maneira flexível, todos os itinerários eles têm que manter um conjunto mínimo de habilidades a serem desenvolvidas. E, junto aos itinerários, foram desenvolvidos os eixos estruturantes. E um desses eixos estruturantes é o eixo do empreendedorismo e do projeto de vida. Nesse eixo estruturante do empreendedorismo e do projeto de vida, a gente vê então a necessidade de desenvolvimento de 3 habilidades importantes. E essas habilidades estão completamente ligadas ao projeto de vida, que você pode acompanhar aqui, vocês podem acompanhar. Ele trata da capacidade do jovem identificar, reconhecer e utilizar suas qualidades, conhecer então seus pontos fortes e seus pontos fracos, estabelecer desafios no campo pessoal e profissional, ter a capacidade então também de desenvolver o conceito de metas, estratégias, caminhos, e aprender a mobilizar pessoas e recursos para realizar isso. E uma outra habilidade também que está presente é a ideia de você conhecer quais são os seus objetivos de vida hoje e no futuro e como que isso pode estar presente na sua vida pessoal
profissional e também no campo da vida cidadã. Além disso, esse é um outro ponto também importante que já começa a ficar mais claro a partir da documentação existente sobre o projeto de vida. E no último documento que a gente vai falar, que é o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, a gente tem o reforço, então, mais uma vez, o MEC vem colocar o projeto de vida, então, como um desenvolvimento que é uma espinha dorsal do novo ensino médio. Olha só como o projeto de vida passa a ser tão importante. Ele é uma espinha dorsal que vai desenvolver o protagonismo juvenil. Vai estimular o jovem a fazer escolhas, tomar decisões e se responsabilizar por essas decisões. Então esse é um elemento aí que vem reforçar de como o projeto de vida é parte importante e estruturante nesse novo ensino médio. E um outro ponto também importante de falar desse guia de implementação é que, do ponto de vista prático, é importante entender que o projeto de vida ele deve ser desenvolvido pensando justamente desde o começo do ensino médio. Por quê? Porque com a ideia de você criar os itinerários e permitir ao jovem fazer escolha, o projeto de vida, então, ele passa a ter uma necessidade de direcionar os desejos e interesses dos alunos. Então, esse é um ponto importante que nos faz refletir também que o projeto de vida, ele também pode estar presente no Fundamental 2, como um processo de preparação, gente. Um processo de preparação do jovem para essa nova etapa de vida escolar, que é o ensino médio. Então, pensar o projeto de vida a partir do Fundamental 2, e aí com um currículo específico para essa idade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, principalmente considerando o desenvolvimento do protagonismo juvenil, faz com que esse jovem ingresse no ensino médio já se sentindo um pouco mais preparado, engajado nesse processo de escolher o itinerário, as eletivas, a motivação de estudar no ensino médio, sem aquela carga pesada, considerando apenas a escolha da faculdade, apenas a escolha da profissão. Ele vai começar a entender que o futuro dele é muito mais abrangente do que simplesmente fazer uma escolha de vestibular e se preocupar com a nota do Enem, né? Que acaba sendo um drama, um peso muito grande, que muitas vezes os jovens não conseguem estabelecer ainda significado para essa escolha e para esse peso, que acabou se tornando os vestibulares e o Enem. E o outro elemento também importante, para a gente finalizar essa etapa, ainda no guia de implementação do novo ensino médio, é que está se sugerindo, então, que a ideia do itinerário ele esteja totalmente vinculado ao projeto de vida. E aí, gente, chamar atenção. Se a sua escola está planejando trabalhar o desenvolvimento dos itinerários, da ideia de construir eletivas, estabelecer um ensino médio moderno, que permite ao jovem fazer escolhas, acima de tudo, a sua escola precisa, então, trabalhar de forma muito bem estruturada o projeto de vida. Fica claro, pela documentação, então, já formal e presente sobre o novo ensino médio, sobre a BNCC, que o projeto de vida tem esse componente super importante de estruturar o processo de escolha e o processo de engajamento dos alunos com o projeto de vida, né? Então, esse é um aspecto importante que a gente chama atenção a respeito do ensino médio. Vamos lá? Vivi, tá chegando perguntas aí? Como é que estão as perguntas? Sim, começou a chegar perguntas já. Então traga-se as perguntas, vamos conversar com as pessoas aqui e tirar dúvidas. Quais são as primeiras perguntas aí que chegaram, Vivi? Deixa eu olhar aqui. Tem
um monte de gente falando comigo ali no WhatsApp. Opa! A primeira pergunta é da Ana Cláudia. Ela é diretora pedagógica. Cadê eu? Aqui eu. Ela quer saber, Gilber, qual é a carga horária ideal para trabalhar o projeto de vida? Como é o nome dela? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Excelente pergunta, Ana Cláudia. Olha só, não existe mágica. É isso que a gente vai falar a partir do momento que se pensar no desenvolvimento do currículo do projeto de vida. Mas para a gente falar do currículo do projeto de vida e entender qual vai ser a carga horária necessária para eu trabalhar o projeto de vida, eu vou ter que pensar, em primeiro lugar, que eu tenho que desenvolver, então, as dimensões do projeto de vida. Quais vão ser os elementos que vão compor conceitualmente o meu projeto de vida? Então, para a gente falar sobre carga horária, em primeiro lugar, a gente vai conversar então sobre quais são os elementos que eu devo incluir no meu projeto de vida, para então pensar, vou tornar isso uma atividade semanal, quinzenal, mensal, vou utilizar isso como uma disciplina ou um conteúdo transversal? Sobre isso a gente vai falar em mais detalhes a seguir. Então, Ana Cláudia, continue participando com a gente aí, que a gente já vai falar sobre esse elemento prático que impacta na questão do desenvolvimento do projeto de vida na minha escola. Antes, então, de a gente falar sobre o projeto de vida, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Gente, por que, então, o projeto de vida? Só porque está na BNCC? Só porque isso agora está presente no novo ensino médio? Então, a primeira reflexão que eu acho que é importante que a gente tem que fazer como educadores é entender que existe algo maior do que simplesmente a legislação e a obrigatoriedade. E pensar a educação no novo momento que a gente está vivendo é pensar que a gente está num momento de transformação muito importante na sociedade. E aí eu trago o livro do Zygmunt Bauman, que é a modernidade líquida, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo agora na sociedade. E eu retirei do livro esse trecho, onde esse filósofo aí que na última década aí influenciou bastante como um pensador contemporâneo, ele disse que nós estamos vivendo uma nova era altamente volátil, e aí muita gente chamando de mundo muvuca, mundo VUCA, né? E que essa volatilidade toda dessa nova era, ela está reconfigurando totalmente as esferas sociais e tudo aquilo que a gente se relaciona na nossa vida, né? A ideia de amor, de cultura, de família, de trabalho. Então, esse é um aspecto super importante que a gente tem que entender de por que, então, ter projeto de vida. A gente vive hoje na sociedade onde as doenças mentais, a ansiedade, a depressão estão cada vez mais presentes nas diferentes faixas etárias, nas diferentes classes sociais. Então, isso é um fenômeno que a gente está vivendo e a gente tem que trazer ferramentas para dentro da escola para trabalhar isso com os nossos alunos. E o projeto de vida atende justamente como uma ferramenta capaz de ajudar esse jovem a compreender, a se compreender e a compreender a dinâmica da vida, das suas relações com o próximo, com o mundo, com seus desejos, com seus interesses, com as suas dúvidas, com as suas ansiedades em relação ao futuro. E então o Zygmunt Bauman deixa claro, né, enfatiza que nada é feito para durar nesse contexto em que nós estamos vivendo. Então, se nada é feito nada é feito para durar, então a palavra, a ordem daqui para frente, cada vez mais, é de mudança acelerada. A gente está vivendo um mundo de profunda mudança acelerada. Então, quais são os componentes que eu preciso desenvolver em termos de competências e habilidade para
conseguir tratar essa nova dinâmica do mundo. E eu gosto de pensar essa reflexão também a partir de um paralelo, né, de como que era planejar a vida no passado. Planejar a vida no passado, eu me sentia uma pecinha e eu me procurava saber aonde que eu ia me encaixar, né? Tudo muito bem definido, tudo sólido, tudo muito bem claro e previsível. A gente estava falando de um mundo de previsibilidade. Então, responder essa dúvida de onde eu me encaixo, até no processo de tentativa e erro, era muito mais simples e possível de ser entendido. A nova dinâmica, em tempos líquidos, é nós começar a nos percebermos aí como algo volátil, né? Mais importante, volátil no seu formato, mas existe uma essência, né? Assim como a água, o H2O ele tem a sua essência. Então é importante a gente descobrir quais são os elementos da nossa essência. Mas essa resposta de aonde eu me encaixo, ele começa então a ficar no campo do depende, ou seja, do contexto. Isso pode se mudar rapidamente. Eu posso, em um momento, conforme uma dinâmica, me preencher, estar preenchendo um papel, estar preenchendo uma oportunidade. Isso pode mudar, a mudança da economia, dos contextos sociais, então da ampla globalização que a gente vive, então nos permite entender que somos fluidos, né? Então nesse contexto é importante a gente então observar como isso está muito presente nas nossas vidas. E talvez essa dinâmica que tenha gerado tanta ansiedade, tanta frustração e tanto problema de depressão que a gente vive hoje na sociedade. E ainda sobre essa questão é importante destacar a questão que nós estamos falando dos jovens, nós estamos falando de adolescente. E estudos mais recentes sobre geração Z mostram justamente, talvez, a origem que nós falamos dos tempos líquidos impactando em nossas vidas, então, tão presente no comportamento dos jovens. A gente está falando de uma geração com altos índices de depressão, ansiedade, suicídio, que são realmente alarmantes, e eu trago como um ponto de partida aí, um estudo muito profundo sobre geração Z, um estudo feito com dados colhidos por mais de 11 milhões de jovens, um estudo longitudinal de mais de 50 anos, feita pela Jean Twenge, uma PhD em psicologia da Califórnia, onde ela mostra justamente essa dinâmica presente nas famílias hoje. Nós estamos falando de adolescentes super protegidos e sem autonomia. E olha o contraditório. O tempo inteiro a gente está falando de BNCC e de novo ensino médio, sobre protagonismo, sobre autonomia, e na verdade a gente estamos trabalhando com jovens pelo contrário, que dentro do seu ambiente familiar estão sendo cada vez mais restritos em relação ao desenvolvimento da autonomia. E é uma nova dinâmica, né? Ninguém aqui está para culpar alguém. Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. E o que chama atenção no trabalho da Twenge é que ela é categórica em dizer que nós estamos trabalhando com adolescentes que estão chegando aos 18 anos com maturidade de 15. Então, essa é a questão importante que a gente talvez tenha que partir para refletir sobre o projeto de vida. A BNCC, a legislação, são pontos muito importantes, a gente já tratou sobre isso. Agora, a grande reflexão é perceber que, de forma prática, nossas escolas, o ambiente escolar, está sendo muito impactado pelo problema da depressão dos jovens. E, segundo os dados de pesquisa mais recentes, esse é um problema que vai ser cada vez maior e mais presente na sociedade. Então, quando a gente pensa em projeto de vida,
a gente está pensando numa ferramenta, num instrumento de desenvolvimento do jovem para enfrentar esse novo cenário, para enfrentar esse novo mundo volátil e imprevisível, com mais preparação, com um processo de preparação para a vida adulta, para uma vida mais saudável, autônoma, responsável, capaz então de lidar melhor com as suas frustrações. Então, um projeto de vida, eu quero chamar a atenção de vocês, é justamente essa oportunidade de ter o desenvolvimento integral do jovem, né? E é um desenvolvimento, e a gente vai falar um pouquinho mais de forma prática, gente, maravilhoso. É a oportunidade de você trabalhar sonhos, de você trabalhar os elementos que compõem cada um, é descobrir cada aluno, é descobrir sua história de vida, é fazer parte dessa descoberta dos jovens. E isso vai muito além do desenvolvimento cognitivo, isso vai muito além da ensinância, né? Isso é um elemento que nos define como seres humanos, né? É estabelecer um forte vínculo afetivo e ter a chance, então, de inspirar os alunos a olharem para o futuro de uma maneira mais otimista, de uma maneira saudável, né? Eu acho que é esse que é o chamamento que a gente tem que fazer no campo da educação e começar a acreditar que a gente pode realmente transformar a nossa realidade. Eu acho que o projeto de vida ele tem esse componente super importante para impactar profundamente na relação de toda a comunidade de educadores e toda a comunidade escolar, inclusive também aproximando mais a família da escola e desse processo, sendo que já no Fundamental 2 e no ensino médio é recorrente essa fala de crescimento do distanciamento dos pais em relação aos alunos, em relação à escola. Então, eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de restabelecer esse elo entre escola, família e alunos, né? E eu acho que o projeto de vida traz esse componente super importante. E aí, gente, para falar sobre o projeto de vida, eu vou falar do projeto de vida a partir de uma visão que nós temos aqui na Qual, tá? Olhando para o universo do projeto de vida, da BNCC, do novo ensino médio, desse contexto contemporâneo de vida, a gente traz, então, eu vou apresentar para vocês algumas influências conceituais e trabalhos que nos fizeram, então, pensar em como desenvolver uma solução efetiva para a escola desenvolver o projeto de vida. E como ponto de partida, eu quero trazer o trabalho do Antônio Carlos Gomes da Costa. Assim, alguém que realmente, no nosso entendimento, é um dos pioneiros na ideia do projeto de vida na escola. O trabalho do Antônio Carlos, ele é um trabalho maravilhoso sobre protagonismo juvenil. Ele foi uma pessoa, uma das principais lideranças na elaboração e no trabalho de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Foi também consultor de projetos pioneiros e super importantes sobre o novo ensino médio no Brasil e no desenvolvimento da escola de tempo integral, do modelo de escola de tempo integral no Brasil. E a gente traz do trabalho dele essa síntese que eu acho maravilhosa sobre o projeto de vida, que é pensar o projeto de vida entre o traçado, entre quem eu sou e o quem eu quero ser, né? Então a gente trouxe esse trabalho muito bem estruturado, com um amplo repertório prático, experiência que foi desenvolvido por ele e por muitas pessoas já no Brasil, como fonte de inspiração e como ponto de partida para desenvolver o projeto de vida na escola. Mas, a partir dessa referência, a gente também traz outras referências
vamos dizer, mais contemporâneas, que ajudam a modernizar e ampliar o entendimento sobre o projeto de vida na escola. E a gente foi buscar na Universidade de Stanford, especificamente na Escola de Design, um trabalho maravilhoso sobre design de vida. E a síntese desse trabalho, ele está presente no livro Design de Vida, né? Design in Your Life, em inglês aqui, do Bill Burnett e do Dave Evans, que é maravilhoso. Assim, ele é uma visão de design sobre como fazer, então, o projeto, né, o design da sua vida. E essa frase dele, do Bill Burnett, é maravilhosa, né? Não existe nenhum tipo de plano para a sua vida que vai sobreviver a um primeiro contato com a realidade. Ou seja, nessa fala do Bill Burnett fica claro, não adianta você trabalhar projeto de vida desconectado do mundo real. Então, acho que um dos grandes desafios do projeto de vida na escola é aproximar os nossos alunos do que é a vida, dele entender a dinâmica real da vida. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Ninguém aqui está falando sobre a construção de sonhos como um exercício fantasioso. Ninguém também está falando de traduzir esses desejos e interesses para o papel como um exercício apenas de elaboração. A gente está falando sobre como transformar isso em algo tangível, onde o aluno tenha vivências, onde ele possa experimentar, onde ele possa começar a prototipar, através de um processo prático, guiado, apoiado, vivências dentro do mundo real, que vão aproximar ele tanto do que ele imagina ser uma vida adulta, como também aquilo que ele vai imaginar como é um desenvolvimento dele no futuro, seja no campo do trabalho, seja no campo dos seus interesses, seja nas dinâmicas sociais que ele vai enfrentar daqui para frente na vida dele. Acho que, então, esse é um elemento super importante, né? Conectar com o que é real. Esse é uma inspiração que nos faz pensar, então, no como desenvolver esse projeto de vida na escola. O outro elemento também importante é o trabalho do Peter Diamandis. O Peter, ele é um dos cofundadores da Singularity University, né? Então, assim, uma das mentes mais atuantes e influentes no Vale do Silício. E no livro dele, ele traz o tema da visão otimista em relação ao futuro. E nessa frase dele, então, isso fica muito claro, né? A gente está falando que o nosso futuro é baseado em abundância. A gente está vivendo uma nova era de extrema abundância de possibilidades em relação ao futuro. E isso confronta muito, eu acho muito legal essa consideração do Peter, porque ele confronta em muito uma preocupação pessoal que eu tenho de ir a muitos eventos, principalmente no campo da educação, e você está ouvindo com recorrência a ideia de que as profissões estão mudando e que isso é um problema. De que a inteligência artificial, então, vai substituir mão de obra, né, dando uma conotação pessimista. Eu acho isso extremamente limitante e me preocupa que o ambiente educacional seja contaminado com essa narrativa. Eu acho que a gente tem que trazer uma narrativa de otimismo. Existe um universo enorme de possibilidades. A educação é o pilar fundamental que vai conectar os jovens com um futuro de muitas possibilidades. Então, eu acho que cabe à escola, o ambiente escolar, construir as bases de uma narrativa otimista, de olhar para o futuro com otimismo, pensando nas suas possibilidades, pensando na ideia de transformar, no sonho, de transformar o jovem como um agente ativo. A escola, ela tem que ser uma incubadora de esperança, de audácia, né? de um futuro promissor. Então, esse é um elemento muito importante que a gente pensa para trazer para o projeto de vida. A gente tem que contaminar o ambiente escolar de uma visão otimista, uma visão de possibilidades, onde a educação é um papel
fundamental de empoderar o jovem com uma visão de uma expectativa positiva em relação ao futuro. Eu acho que esse é o elemento central da educação na vida de qualquer pessoa, principalmente na fase dos jovens, dos adolescentes. E também, para a nossa visão sobre o projeto de vida, a gente traz o componente da psicologia positiva, né? E eu acho que isso fica mais fácil de ser entendido a partir do livro, de certa forma é o livro mais conhecido, né, no campo da psicologia positiva, ultimamente, amplamente difundido, que é o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, que ela fala sobre o conceito de mindset de crescimento, e penso, e aqui na qual a gente está utilizando isso, essa visão do mindset de crescimento como um instrumento, então, de desenvolvimento, da forma do jovem estabelecer suas crenças em relação a ele, em relação ao mundo e ao futuro, né? Perceber que não existe a ideia do talento nato, ninguém nasce pronto para desenvolver alguma coisa, ninguém é limitado ao ponto de não poder desenvolver alguma coisa. Então, o mindset de crescimento ele é um conceito super bacana que pode ser amplamente desenvolvido dentro do projeto de vida, para o estabelecimento das crenças, das ferramentas que o jovem vai utilizar para desenvolver os seus interesses, para desenvolver as suas ambições e principalmente para tratar de comportamento. Acho que o conceito do livro, quem não teve ainda a oportunidade de ler, é outro livro que eu sugiro fazer a leitura e trazer esse componente do mindset para dentro da escola. E o projeto de vida é a oportunidade de você desenvolver essa ideia de esforço gera habilidade, dedicação e esforço geram resultados, e a paixão, né, a vontade de você continuar fazendo isso é que te gera o talento. Então, mostrar que o erro é parte de um processo de desenvolvimento. Acho que são esses elementos assim super importantes que você vai trabalhar, elementos do socioemocional relacionados à resiliência, à persistência, à capacidade de lidar com frustrações. Acho que dentro do conceito do livro do Mindset existe aí uma base teórica e prática também muito bacana para moldar o desenvolvimento do projeto de vida. E além do trabalho da Carol, eu trago o trabalho da Angela Duckworth, um livro maravilhoso também, chamado Garra, onde ela mostra componentes estruturantes que você pode desenvolver na escola para trabalhar desde a curiosidade do aluno sobre os seus interesses, sobre os seus gostos, as suas preferências, né? E transformar isso num processo de desenvolvimento desses interesses de maneira prática, através do que ela chama de uma prática disciplinada, né? E nesse processo de promover o interesse, desenvolver a prática, o aluno começa então a despertar aquilo que pode ser no futuro a sua paixão, os seus grandes interesses na vida, né? E que talvez mais à frente, diante de um trabalho mais estruturado, de uma realização, isso possa se apresentar na sua vida como um senso de propósito. E eu acho o trabalho da Angela Duckworth está muito bem feito, com muito referencial teórico, muitos trabalhos amplos de pesquisa. Eu acho que o mais maravilhoso do trabalho da Angela é mostrar, desmistificar essa ideia de que numa fase tão jovem você vai ter algum tipo de paixão na vida. O que na verdade existe é a curiosidade, são os interesses que precisam ser praticados. Então ela fala muito da prática disciplinada, ela coloca o elemento dos 10 anos ou 10 mil horas de prática disciplinada para você começar então ter um senso de paixão na vida por alguma coisa que você faz, né? E que a partir do momento que essa paixão começa a fazer
que você começa a perceber que essa paixão que você tem na sua vida impacta a vida de outras pessoas, então você começa a perceber que essa paixão tem um senso de propósito, né, que transcende aquilo que é só o seu interesse, que é só a sua satisfação pessoal, mas que você começa a afetar positivamente a vida de outras pessoas. Eu acho que esses são elementos fundamentais e uma grande oportunidade de trazer isso de maneira estruturada para dentro da escola. E a janela de oportunidade é o projeto de vida, né? Então, pensando um pouquinho, eu apresentei para vocês um pouquinho desses elementos então, que estão influenciando o nosso entendimento sobre como fazer o projeto de vida na escola. Eu trago uma definição que ajuda a sintetizar um pouco o projeto de vida. E para nós, então, o projeto de vida, ele é um projeto, ou seja, algo estruturado, né, para ajudar o quem eu sou a se transformar no quem eu quero ser, conectado ao mundo real. E nessa visão, né, pensar em projeto é pensar no desenvolvimento da capacidade do jovem estabelecer objetivos, trabalhar com cronogramas, trabalhar com a ordem lógica de acontecimento daquilo que eu preciso fazer, trabalhar com a ideia de utilização de recursos, e os recursos são escassos, então a priorização sobre aquilo que é importante eu ter e fazer. Acho que são competências fundamentais para preparar o jovem para o mundo do trabalho e para uma vida independente. Então, você também tem que trabalhar nesse sentido o autoconhecimento, né? A capacidade do jovem se conhecer, né? Começar a se apreciar, estabelecer vínculos emotivos com aquilo que ele entende que ele se representa, né? Isso é fundamental. E os instrumentos existem para você trabalhar de maneira estruturada dentro da escola, a partir do projeto de vida. E o outro elemento desse quem eu quero ser é a ideia do sonho. É transformar, então, essa ideia do sonho, da ambição em relação ao futuro, a correlação em relação ao que existe de esforço para eu realizar isso. E como é que eu transformo isso em algo para eu começar a praticar agora, no hoje. Como é que eu idealizo o meu futuro praticando algo conectado a isso hoje, para eu não transformar isso em algo real e concreto. E a partir desse momento eu aprendo a começar a me responsabilizar pelas minhas escolhas e pelaquilo que eu preciso fazer. Então, esses são os elementos e a conexão com o mundo real, que a gente já enfatizou. E essa conexão com o mundo real você estabelece através de modelos de referência, são outras pessoas, as histórias de vidas de pessoas, os exemplos reais, aquilo que me inspira e que me permite, através de outras pessoas, perceber como algo que eu quero ou que eu não quero, né? Sobre essa capacidade de aprender a partir dos outros. E aí existe o exercício da empatia, né? E nesse aspecto também, em relação ao mundo real, trazer a narrativa otimista em relação ao futuro. Eu acho que esse é o aspecto também que a gente já enfatizou bastante. Então, essa é uma visão que a gente tem em relação a como construir um projeto de vida, do ponto de vista teórico, e é o que a gente está trabalhando aqui na Qual. Então, gente, eu quero fazer então aqui uma provocação a vocês. Gilbert, como desenvolver então o projeto de vida na minha escola? Primeiro ponto que eu acho fundamental, gente. Nós já estamos aqui há 40 minutos conversando sobre o projeto de vida. E o ponto de partida que eu quero dar para vocês é, gente, envolva a sua comunidade escolar, professores, coordenação, diretoria, para definir uma visão clara do que é projeto de vida para a sua escola. É um termo bem abrangente. Então, e qual que vai ser o objetivo do projeto de vida no seu projeto pedagógico? Acho que essas duas questões são fundamentais como ponto de partida para você ter um projeto de vida que é a cara da sua escola, um projeto de vida que dialoga com a cultura e com os valores da sua escola. Eu acho que isso é fundamental. O senso de missão que a sua escola tem por cumprir, ela tem que estar conectado com o projeto de vida. Então, eu acho que essa provocação que eu gostaria de fazer inicialmente para vocês aí. Então, eu quero falar então agora, gente, sobre as três dimensões que a gente entende serem importantes no projeto de vida na escola.
né, que é a dimensão do quem eu sou, do quem eu quero ser e do qual é o meu papel no mundo. A gente estruturou todo o nosso programa de projeto de vida, do Fundamental 2 e todo o ensino médio, a partir desses 3 pilares, que vão então ajudar no desenvolvimento do projeto de vida e do protagonismo do jovem, através das ferramentas e conteúdos que a gente está disponibilizando para todas as escolas. Então, eu vou discorrer um pouquinho a respeito cada um desses tópicos. Então, o quem eu sou? Vamos fazer a reflexão, gente? Essa é uma pergunta bem abrangente, né? E eu gosto de partir para uma reflexão individual, né? Essa é uma resposta que é difícil de nós mesmos, adultos, com alguma vivência na vida, poder responder de bate-pronto, né? Então, como é que a gente espera que os nossos alunos sejam capazes, então, de desenvolver essa questão? Mas, quando a gente decompõe esse quem eu sou em pequenos fragmentos, a gente vai encontrar, então, nesse quem eu sou, o aprendizado, então, sobre as minhas preferências, sobre os meus interesses, sobre como eu me reconheço, sobre o desenvolvimento e percepção sobre os valores e a importância desses valores, quais são os valores, então, que eu me aproximo, o que está dentro do meu universo que dialoga com os meus valores, qual é a minha história de vida, quem são as pessoas que me influenciam, como é que eu me relaciono com as pessoas. Então, são todos elementos que, quando a gente fragmenta em pequenos itens, torna mais fácil o entendimento sobre essa grande questão de quem eu sou. Então, o importante dentro do projeto de vida, nesse processo de autoconhecimento do quem eu sou, é conseguir, então, dimensionar esses elementos de uma maneira pedagógica e orientadas ao desenvolvimento de competências e de habilidades. Aí tem que olhar sempre pensando na BNCC e principalmente no socioemocional, que está amplamente conectado com a questão do projeto de vida, né? E aí eu trago também o elemento do quem eu quero ser, que naturalmente está vinculado à ideia de futuro e muitas vezes vinculado à ideia de carreira, de ambiente de trabalho, quem eu quero ser. Só que essa dimensão do quem eu quero ser, ela é bem mais abrangente do que pensar apenas o trabalho ou a profissão. Então você consegue trabalhar dentro do quem eu quero ser, os ambientes as conexões em relação entre sonho, ambição e esforço. Esse é um elemento chave, né? A correlação que existe entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu preciso fazer. E por trás disso estabelecer o desencadeamento em o que então eu preciso fazer, o que eu preciso ter para fazer, qual é o que eu preciso em termos de recursos para esse fazer, o que eu preciso então me preparar para conseguir então executar isso, quem são as pessoas que podem me ajudar, de quais as relações que existem de dependência em relação aos outros para eu tornar isso real. Ou seja, existe um desencadeamento lógico, estruturado, que é muito possível de ser desenvolvido no ambiente da escola, e a escola é um ambiente ideal para fazer esse desenvolvimento, ou seja, permitir que o jovem, que esse trabalhar o quem eu quero ser, não fique apenas no vazio de dizer que eu quero ser engenheiro, que eu quero ser médico, que eu quero ser advogado, onde isso muitas vezes não tem ainda nenhuma correlação de significado, de sentido, né, mais profundo para o jovem. Muitas vezes ele está verbalizando aquilo que ele acha, que ele ouviu, ou que muitas vezes ele foi induzido a dizer, né? Então, a ideia de trabalhar uma visão de futuro, ela começa lá no quem eu sou e está vinculado a esse exercício de se projetar em relação a quem eu quero ser. E o outro elemento também importante do que a gente tem que trabalhar é a ideia de pertencimento. Pertencimento a uma comunidade, pertencimento a um grupo, né? E entender qual é o meu papel.
Qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel na família, qual é o meu papel na escola. E o projeto de vida é a possibilidade de você trabalhar no hoje, a percepção de que o jovem possui diferentes papéis e que ele é um ser que vai desenvolver diferentes papéis em toda a sua vida. Então ele vai se perceber como um papel ativo na família dele, na escola, seja como aluno, seja como líder de turma, seja como um esportista, seja como um amigo, um colega, né? E também qual vai ser esse papel dele daqui para frente no futuro, um papel como cidadão, o sentido do trabalho no contexto social e na sua contribuição social. Então tudo isso permite ao jovem ter um olhar mais elaborado, vou dizer até mesmo mais sofisticado sobre o entendimento do que é a vida, né? E dá para fazer isso, gente, sem transformar isso num conteúdo denso e difícil do jovem lidar. Pelo contrário, a ideia é transformar isso num processo lúdico, vivencial, gamificado, com utilização de tecnologia. Então, esses são os componentes que nós aqui na qual estamos trabalhando e estamos trazendo como um produto, como uma grande novidade para o mercado educacional, que vai permitir a sua escola trabalhar essas 3 dimensões, do Fundamental 2 e todo o ensino médio na sua escola. Então, esses 3 pilares que eu gostaria de destacar sobre o componente do projeto de vida. E Vivi? Oi. Mais perguntas, Vivi? Tá chegando pergunta? Tá chegando pergunta. Muita pergunta, manda pergunta. Agora a pergunta é do André de Castro. Ele é professor e ele está preocupado. O que ele está preocupado? Ele está preocupado com a formação dos professores, né? E aí ele está perguntando quem deve ministrar o currículo do projeto de vida na escola. André? É o nome dele, André? Isso, André. Excelente pergunta, mas eu também quero voltar na pergunta da... Qual foi a primeira pergunta da? Ana Cláudia. Da Ana Cláudia. A pergunta da Ana Cláudia, se eu me lembro, ela está associada à carga horária. A partir do momento que a gente entendeu esses componentes, que na nossa visão, uma visão nossa, isso não é uma verdade absoluta, mas é uma proposta que a qual está trazendo, você tem como trabalhar isso como uma atividade regular na escola, mas vai depender da questão seguinte que a gente vai desenvolver ainda, que é torno isso uma disciplina, ou seja, um item curricular regular, ou torno isso um conteúdo transversal. Então, Ana Cláudia, eu vou deixar para responder essa sua dúvida a partir do momento que a gente trabalhar o próximo item. Mas, André, a formação de professores é, sem dúvida, um grande desafio da educação como um todo. Ainda mais para um elemento novo e que tem esse papel tão importante e estruturante dentro da escola. A primeira coisa que a gente está ajudando as escolas é definir, dentro do seu próprio ambiente de professores, né, dentro da própria comunidade da escola, quem são as pessoas que têm um interesse também de desenvolver essa disciplina, de desenvolver esse trabalho. Acho que o ponto-chave inicial está no desejo, né? E também num convite para que os próprios professores comecem a pensar no seu próprio projeto de vida. E isso é um tema também tão gostoso de falar e tem tanto interesse que esse vai ser um dos temas dos próximos encontros que a gente vai ter aqui na internet. Então eu já convido você, André, para participar dos próximos encontros, onde a gente vai desenvolver a temática da formação de professores, que sem dúvida é um tema que deve ser pensado de forma estratégica. E já dou uma de spoiler, Vivi, vou dar uma de spoiler já. Vou fazer um jabá aqui da qual. Vou dizer que a qual tem uma solução completa que inclusive envolve a formação de professores, o suporte e toda ajuda para pensar como desenvolver o projeto de vida com a cara da sua escola. Isso que eu acho que é o mais importante. E como desenvolver o projeto de vida considerando já o universo de professores e toda a comunidade em torno da escola, que pode ser coordenador, pais, alunos, egressos, enfim. Pensar de maneira inovadora soluções para um ambiente que também está exigindo inovação, que é a escola. Então, Vivi, estamos recebendo ainda perguntas, né? Uhum.
você aciona aí, se inclui inclui o nosso WhatsApp, manda suas perguntas em formato de vídeo, de texto, de áudio, que a gente vai recebendo tudo isso aqui, não é isso, Vi? Sim. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Qual é a próxima pergunta? Deixa eu ver ali. A próxima pergunta é da Cíntia. Oi, Cíntia. Ela é coordenadora de ensino médio, professora. E aí a Cíntia perguntou pra gente o seguinte, que o empreendedorismo é projeto de vida, estão juntos como uma coisa só ou são duas coisas diferentes? Olha, olhando para a documentação, do ponto de vista formal, do que está prescrito no novo ensino médio e na estrutura dos eixos que complementam na questão dos itinerários, existe uma temática chamada empreendedorismo e projeto de vida. Isso é uma nomenclatura. Se você pensar que empreendedorismo está fortemente vinculado ao conceito de protagonismo, e no meu entendimento essas coisas são sinônimos, pensar o protagonismo e o empreendedorismo é a mesma coisa, porque a ênfase que está querendo se dar em termos do empreendedorismo não é a ideia do conceito de você criar um negócio, mas é de você ser um empreendedor, você ser alguém que toma a iniciativa, que está à frente da realização de algo, né? Um componente ativo da ação. E isso está totalmente vinculado à ideia de protagonismo. Então, o conceito de empreendedorismo e de projeto de vida, ela tem um componente comum. Alguns vão chamar de empreendedorismo, alguns podem chamar de projeto de vida. Isso é uma escolha, mas eu acredito que o universo das abordagens, elas estão totalmente conectadas e uma está contida na outra, né? E aí vai depender também de entender a proposta de cada um. Mas a partir do que a gente lê sobre o novo ensino médio e está documentado, a ideia do empreendedorismo está fortemente ligada ao conceito do projeto de vida. Ok? Então, mas tudo, gente, vai depender daquilo que você vai colocar como currículo. O que você vai desenvolver efetivamente de competência, de habilidade e como você vai fazer isso. Então, as nomenclaturas são importantes, mas o mais importante é como que você vai implementar. Ok? Então, continue mandando perguntas que a gente vai estar respondendo, mesmo depois da live aqui, a gente continua respondendo e interagindo com vocês. Mais perguntas? Então vamos deixar um pouquinho mais para o final? Sim. Que nosso tempo já está bem avançado. A Cíntia está elogiando, né? Obrigado, Cíntia. Ó. Mandou um coração aqui. Coração para vocês todos. Ó. Beijos para todos vocês. Obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. A gente vai tentar sempre, com muito esforço, retribuir toda essa atenção e todo esse carinho de vocês. Agora, o ponto que eu quero salientar, gente, é o seguinte. Nós estamos falando de um problema complexo. Quem eu sou, quem eu quero ser, qual é o meu papel no mundo, é um problema complexo. E aí eu ressalto a questão muito importante de como que você vai abordar esse problema complexo. A gente já chamou atenção sobre a questão de nós estarmos trabalhando com jovens. Nós estamos trabalhando com adolescente. E a questão da abordagem de como fazer isso é o que faz toda a diferença sobre o resultado efetivo. Então, a gente está falando com jovens em algumas idades que têm uma dificuldade grande de abstração, que é o Fundamental 2, o primeiro ano do ensino médio. Então, nós optamos por desenvolver o projeto de vida através de um ciclo evolutivo, aonde essas dimensões do quem eu sou, do quem eu quero ser e qual é o meu papel do mundo, elas vão sendo trabalhadas de maneira evolutiva. A gente vai desenvolvendo isso de uma maneira cíclica, conectando todas essas pontas, dando sentido, fazendo o aluno perceber isso dentro do seu contexto pessoal, da sua trajetória de vida. Né? Isso é um elemento muito importante. A gente não está falando simplesmente sobre letramento sobre o projeto de vida. A gente está falando sobre uma abordagem vivencial. Né? Já me disseram que está muito próxima dentro disso do campo da psicologia da dramatização, né? Da psicodramatização. Psicodrama. Vivi, que é a nossa psicóloga, está aqui.
está me chamando a atenção, do psicodrama. Exatamente, porque é uma abordagem vivencial, ela tem que fazer sentido. Tá? Então, a ideia aqui, gente, é a gente trabalhar de maneira cíclica do Fundamental 2 ao ensino médio, pensando na realidade de cada série, dos componentes que são necessários para tornar isso fácil de ser desenvolvido por cada uma desse momento de vida do aluno. Né? Então, a gente aposta e está desenvolvendo e está tendo muito bons resultados com esse desenvolvimento evolutivo dessa aprendizagem. Ok? E um elemento assim super diferenciado, eu acho que nós fomos muito felizes em trazer para o projeto de vida, conectando então quem eu sou, o quem eu quero ser e qual é o meu papel no mundo, conectado à narrativa de vida. A narrativa de vida acaba sendo o grande instrumento que me permite então desenvolver de maneira prática e vivencial todos esses elementos que compõem o meu projeto de vida. A gente está dando então ao jovem a chance dele aprender a falar sobre si mesmo, a refletir e nesse processo sobre falar sobre si mesmo, então internalizar, trazer isso como um elemento que realmente faça sentido e ele aprender a exercitar essa narrativa no seu contexto familiar, no seu contexto social, no ambiente da escola e interpretar que essas vivências vão ser importantes nesse momento de ingresso na vida adulta, no ambiente da faculdade, no ambiente do mundo do trabalho, né? Se tangibiliza isso de várias maneiras, através de conversas de negócio, através das entrevistas de emprego, onde você tem a questão da entrevista e a ideia de falar sobre si mesmo como um elemento muitas vezes decisivo. Né? Hoje, para você ser um empreendedor e captar recursos junto a investidores, o elemento fundamental é a capacidade que você tem de falar sobre si mesmo, sobre os seus planos, sobre os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você pensa do mundo, qual o seu papel no mundo. Né? E aí nossa ideia dentro da nossa metodologia é tangibilizar todos esses elementos através da narrativa, tanto oral e escrita, e desenvolver outra habilidade fundamental, gente, que é o feedback. É a capacidade de se relacionar com o outro, aprender a estabelecer feedback com as pessoas, aprender a desenvolver os momentos adequados para receber esse feedback, e tanto receber o feedback, como também dar feedback. E a gente entende que o ambiente da escola, e através das atividades que nós estruturamos na nossa proposta de projeto de vida, isso se torna uma atividade fantástica, que dentro da BNCC você vai trabalhar várias competências gerais, como a questão da comunicação, da argumentação, do próprio projeto de vida. Dá para você conectar isso com outras iniciativas dentro da escola no contexto do desenvolvimento científico. Então, assim, da linguagem, gente, dá para trabalhar maravilhosamente o projeto de vida conectado ao desenvolvimento da linguagem. São muitas possibilidades a partir de um trabalho bem estruturado de projeto de vida. Gente, então, de maneira geral, assim, ampliando bem o entendimento sobre o projeto de vida, isso é um pouquinho do que a gente tem que falar. E para encerrar, vem a ideia da questão-chave, que é: eu transformo o projeto de vida numa disciplina ou trabalho isso de maneira transversal? Né? Essa é uma grande dúvida que muitas escolas nos procuram e querem entender. Gilba, eu vou transformar isso como um item sequencial, como uma disciplina, ou seja, toda semana eu tenho um projeto de vida, ou posso trabalhar isso espaçado? Bom, antes de dar, eu acho que cada projeto pedagógico, cada escola tem uma realidade diferente, se a escola é de tempo integral ou se é de regular. Eu acho que o grande desafio do projeto de vida é na escola de tempo regular. A escola tem um grande desafio de como vai caber tanta coisa num curto espaço de tempo. E nós, pensando nesse desafio, a gente traz uma proposta de projeto de vida para justamente atender a escola também de tempo regular. E
Mas antes de responder essa pergunta, eu quero fazer perguntas. E a minha pergunta é, em primeiro lugar, como é que a sua escola vai permitir que o aluno conecte todas essas pontas do projeto de vida e organizar isso efetivamente num projeto? Essa que é a questão. Você quer trabalhar o projeto de vida como um conteúdo transversal? Ótimo, maravilha. Mas como é que isso conecta de uma forma objetiva? E outro ponto, muito importante, como é que você vai avaliar o projeto de vida? Mas não é dar nota, avaliar é como que você vai avaliar o desenvolvimento do aluno. São dois pontos muito importantes para você pensar se você vai transformar isso numa disciplina ou se você vai transformar isso num conteúdo multidisciplinar, um conteúdo transversal. A nossa sugestão inicial para a escola é, em primeiro lugar, desenvolva um item curricular, então o entendimento de uma disciplina dentro do seu currículo, dentro da sua grade. Ofereça isso de uma maneira obrigatória e a todos os alunos. Qual a grande vantagem disso? Gente, em primeiro lugar, você vai tangibilizar para toda a comunidade escolar, e aí toda a comunidade escolar que eu estou falando é para os professores, para os alunos, para todo mundo que trabalha na escola, para as famílias, né? Você vai tangibilizar para todo mundo que a escola está desenvolvendo o projeto de vida. E isso é muito importante. Né? Em segundo, é facilitar a implantação e gestão do programa. No nosso entendimento, quando você tangibiliza e você tem isso junto de um grupo, seja de um professor que vai ser responsável por ministrar, ou um conjunto de professores, ou um coordenador, uma equipe responsável pelo projeto de vida, é mais fácil você garantir a implantação, o desenvolvimento, o aprendizado necessário para que a escola colha, então, os resultados dessa iniciativa. Então, esse é um ponto de partida super importante que a gente está sugerindo às escolas. E algumas dicas, gente, sobre o projeto de vida. Acho que para encerrar, eu queria deixar algumas dicas importantes. Primeiro, você tem que pensar o projeto de vida, gente, do ponto de vista de ter um currículo, uma ementa de projeto de vida baseada em competência e habilidade. Tanto olhando para a BNCC, como também a dimensão do socioemocional. Acho que esse é um ponto de partida muito importante. Conteúdo vai ser o como que você vai alcançar isso. Acho que esse é um ponto importante. Segundo, como que você vai avaliar a evolução do aluno? E aí, você não vai avaliar o conteúdo do projeto de vida. Se o aluno quer, ele olha para o futuro dele, ele se vê estudando no exterior, ou é um aluno que vai terminar o ensino médio e vai primeiro fazer trabalho voluntariado. Ou seja, o conteúdo do projeto de vida dele é o menos importante. O mais importante é quais são as competências e habilidades que, de fato, ele está desenvolvendo nesse processo. Então, como que você vai avaliar essa questão? Terceiro ponto, muito importante. Projeto de vida, gente, a sua escola já trabalha. Ela não pode enfatizar alguns elementos que talvez ainda não estejam presentes no seu projeto de vida. Mas integre uma solução de projeto de vida ou um componente de projeto de vida a iniciativas que você já desenvolve dentro da escola. Então a gente já encontra muitas iniciativas muito bacanas dentro das escolas e o que talvez está faltando são algumas ferramentas para potencializar tudo isso que está sendo feito. Tá? A gente pensou no desenvolvimento da nossa solução olhando para justamente o que acontece de maneira prática dentro da escola. Preservar a cultura, preservar os valores da escola é fundamental. E o outro elemento muito importante, aí, Vivi, a pergunta do André, né, sobre formação. A formação de professores é um aspecto muito importante. Então, como é que você vai apoiar os professores no desenvolvimento do projeto de vida, nas atividades, na avaliação, no suporte, na demanda que um projeto de vida vai trazer para o atendimento dos alunos, nas suas carências, nas suas questões objetivas em relação a futuro, a contexto familiar, enfim, existe uma série de desafios que a escola precisa de apoio e de suporte. Então, de maneira geral, gente, é isso que eu queria trazer. Foi, assim, uma experiência fantástica ficar aqui conversando com vocês. Mas, Vivi, a gente
vai continuar recebendo dúvidas e perguntas e contatos. Estamos à disposição, né? E também a gente recebe uma demanda muito grande de escolas que estão querendo conhecer com mais detalhes a nossa solução de projeto de vida. Então eu faço um convite a todos vocês. Continue conectado no nosso canal no YouTube. Fique também à vontade para entrar pelo nosso WhatsApp. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. E estamos à disposição. E em breve a gente comunica qual vai ser o próximo tema. Provavelmente a gente vai falar sobre socioemocional e projeto de vida ou formação de professores na questão do projeto de vida. São essas duas temáticas que a gente vai trazer para um próximo encontro. Quero mandar 1000 beijos a todos vocês. Obrigado pela paciência e pelo carinho e pela atenção de vocês. Essa atividade foi muito bacana, foi muito prazeroso estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido sobre o projeto de vida e que está colocando em prática junto a tantas escolas pelo Brasil. 1000 beijos, tenham um excelente dia e bom trabalho a todos. Até a próxima. Tchau!